Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui trazemos informações de fundos imobiliários e ações do Brasil e do exterior. E no vídeo de hoje vamos fazer um super comparativo de fundos imobiliários de logística. Nesse vídeo a gente vai trazer informações do HGLG, BTLG, XPLG, BRCO, VILG, LVBI, GARI11, GGRC, RZAT e NEWL. A gente vai fazer um vídeo aí com diversas informações compiladas de vários documentos dos fundos imobiliários, não só os relatórios gerenciais. A gente vai falar de dívida desses fundos, analisar sua receita de locação e comparar vários fatores entre eles. Fique com a gente até o final. E se o vídeo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Vamos começar então com uma breve visão do portfólio de todos os fundos imobiliários que comentamos, né? Começando pelo HGLG11, ele tem aqui essa lista de ativos, né? Uma lista bastante extensa, são vários fundos, vários imóveis, né? 72% no estado de São Paulo e 16% no estado de Minas Gerais. Já o BTLG11, ele tem uma característica de proximidade com a cidade de São Paulo, então a gente tem ali 83% deles até 100 quilômetros da cidade de São Paulo, então é um número bastante relevante aí de galpões próximos à capital paulista, né? A gente tem o XPLG11, tem 46% dos galpões em São Paulo, né? 14% no Rio de Janeiro e 21% em Pernambuco. Já o BRCO11, ele possui aqui essa distribuição, né? 55% em São Paulo, 18% na Bahia e 10% em Minas Gerais, né? O VILG11 apresenta esses imóveis, né? São 4 no estado de São Paulo, 4 no estado de Minas Gerais. O LVBI11, ele possui essa distribuição, aí uma concentração no raio de 30 quilômetros da cidade de São Paulo, né? 41% nessa condição, e 26% em Extrema. Já o GARE11, o GARI11, ele possui apenas 4 imóveis, né, distribuídos aí, 2 na região do Rio Grande do Sul, né, um em São Paulo e um em Pernambuco. Já o GGRC11 possui essa distribuição, né, uma concentração maior também no estado de São Paulo e no Paraná. O RZAT11, ele possui aí 11 imóveis de menor porte, né? A gente vai entrar um pouco mais em detalhes a respeito desse fundo, que é um fundo que não é um grande conhecido do investidor em geral, né? E tem essa lista aqui com 10 imóveis. E por fim, o NEWL11, né? Ele possui apenas 3 imóveis em Goiás, Rio Grande do Sul e São Paulo. Então, essa é uma rápida visão, né? O objetivo não é entrar em detalhes, né, do portfólio do fundo. A gente vai trazer alguns pontos que a gente acha interessante a respeito disso. Dentro de todos esses ativos do portfólio, a gente pensou os piores ativos de cada fundo, né? Então, olhando principalmente aí a vacância e inadimplência, né? A gente observa ali que o HGLG ele tem um galpão em Betim com 60% de vacância, né? É uma vacância bem relevante, né? A gente tem no BTLG um em Jundiaí com 11%, e representa aí 6,9% do resultado do fundo. Então, essa é uma visão geral ali dos principais ativos, né? O XPLG11 também tem em Santana do Parnaíba 16% de vacância e o LVBI11 tem em Itapevi um galpão com 5% de vacância. Esses são os piores imóveis dentro do portfólio, né? Mas é importante ver que vários dos fundos, né, possuem aí galpões locados e sem inadimplência nesse momento. Então é um ponto bem positivo a respeito aí desses fundos de logística. Vamos agora trazer algumas informações um pouco mais detalhadas de como esses fundos geram receita. Primeiro detalhe, né? A gente tem aqui a receita mensal dos imóveis na primeira coluna.
Então, já de imediato a gente vê que o HGLG, o XPLG e o ETLG são os maiores fundos, né? Cada um aí gerando, né, mais de 19 milhões de reais de receita mensal, né? Então, são os fundos de maior porte, também a área bruta total própria, são os maiores, né? Mais ou menos aí na mesma proporção, né? E aí, dessas duas colunas, né, a gente faz uma relação simples, a gente consegue ver o reais por metro quadrado médio de locação de cada um desses fundos. Aí chama atenção o GGRC e o BRCO, que são ativos aparentemente mais premium, né, que eles conseguem ter um reais por metro quadrado de locação mais alto. Depois a gente tem o GARI 11 com R$ 29, né? Seguidos aí do NEWL 11 e o RZAT 11, né? Então esses são os ativos maiores. Interessante ver que os fundos de maior porte, como HGLG, BTLG, XPLG, ficam aí na casa de 21 a 23 reais por metro quadrado, são números bastante próximos. O Viu 11 também estaria nessa mesma categoria, né? Interessante que eles ficam num patamar médio de locação mais baixo, né? Na outra coluna a gente tem o número de ativos, né? Então o HGLG tem 24 ativos, né? O maior fundo. O BTLG com 22 e o XPLG com 17. Já a outra coluna, a gente tem o percentual do lucro operacional líquido, né, dos três maiores ativos. E aí, um detalhe, né, quando a gente vai descendo na tabela, a gente tem fundos de menor porte, é natural que esse número vai crescendo, né? Afinal, temos aí o caso do NEWL11, que tem três ativos, então os três ativos dão 100% do seu lucro operacional, né? Mas a gente observa ali o BTLG e HGLG, os três maiores ativos estão na casa dos 30% do lucro operacional. Então, eles dão uma boa diversificação em número de ativos, né? A outra coluna é para a gente ter uma ideia também do porte dos galpões, né, de cada fundo imobiliário. Então, é um metro quadrado por ativo. Então, é a área total própria dividido pelo número de ativos do fundo. E aqui a gente observa que o GARI 11 ele tem uma média mais alta, o XPLG e o HGLG também têm patamares bem elevados, ou seja, são galpões maiores, né? E aí temos um grupo aí na casa de 38, 39, né, que temos aí o BTLG, o BRCO e o VILG, que tem portes similares, né? E tem os fundos com os galpões menores, né, o GGRC e o RZAT11, né? Então ajuda a dar uma ideia também, né, de quão distribuído, né, é esse portfólio, né? Ah, alguns fundos possuem galpões bem grandes, né, com uma área bem significativa. Aí nas outras duas colunas são termos já bem conhecidos, né, normalmente encontrados aí em relatórios de fundos, né, vacância e inadimplência, né. Chama atenção a HGLG11 está com uma vacância bem elevada nesse momento, né, e o XPLG apontou uma inadimplência no último mês bastante significativa em relação à sua receita mensal, então vale a pena dar uma acompanhada, ver como esse fundo vai performar nos próximos meses, né? Depois de falar dos ativos, vamos para um ponto bastante importante desse tipo de fundo imobiliário, que são as dívidas, né? Então aqui eu trouxe de volta a receita mensal de imóveis, que basicamente é a atividade fim do fundo imobiliário, né? É como ele obtém o seu rendimento e paga os cotistas, né? Na outra coluna, eu separei do resultado de cada fundo imobiliário a despesa financeira. Então, a gente tem aqui alguns fundos com um percentual bem alto de despesa financeira em relação à sua receita, né? Que já é a próxima coluna. Então, temos aqui o GARI 11 com 29%, o NEWL 11 com 24%. É importante tomar cuidado com esse tipo de fundo, né? Que tem uma despesa financeira tão alta assim, né? Isso daí consome uma parcela significativa da receita do fundo que não é distribuída depois para os cotistas, né? A outra coluna é uma visão simples do patrimônio líquido do fundo, né? Então temos fundos aí de 5,3 bi até 0,3, os dois últimos são fundos bem menores, né?
é importante tomar cuidado que esses fundos menores às vezes trazem, né, uma certa questão de concentração em inquilinos imóveis, que pode ser importante aí para o investidor olhar antes de investir. E aqui a outra coluna eu tenho a dívida total, né? Então temos aqui a maior dívida do HGLG11, né, 652. É uma dívida bastante relevante, né, mas ele está tendo uma despesa financeira de 11%. A despesa financeira é a combinação da taxa que ele paga, né, os juros que ele paga, mais o total da dívida, né? E aqui na última coluna a gente tem uma lista de todas as taxas médias desses fundos, né? Então tem alguns fundos com taxas mais baixas, de 5,8%, né? Até fundos aí na casa de 7,7%, em cima do IPCA, né? A grande maioria dos fundos de logística, eles têm a indexação da dívida pelo IPCA. Interessante, né, que também eles trazem ali a correção dos seus aluguéis pelo IPCA e tenta manter as duas coisas casadas ali, né, niveladas. Então, antes de investir num fundo desse, vale a pena olhar esse tipo de tabela e fazer comparações ali para ter uma ideia do quanto a despesa financeira está consumindo aí do seu dividendo. E por fim, vamos falar dos dados gerais, né, dos fundos imobiliários. A gente tem um grupo ali embaixo, o GARI, GGRC e RZAT, que estão pagando um dividend yield de mais de 10% nesse momento, a combinação de rendimento, né, e valor da cota. A gente tem relação preço por valor patrimonial, né, de vários desses fundos. A sua liquidez diária são todos fundos com mais de 1 milhão diário de liquidez, né, nos últimos dias, então são fundos que trazem um pouco mais de liquidez. O número de cotistas e o número de cotas. E aqui eu trago uma informação calculada desses dados, que é quantas cotas em média cada cotista possui, né, quanto cada cotista possui investido em cada um desses fundos, né. O NEWL11, que é um fundo que tem menor número de cotas, né, possui uma maior concentração, cotistas aí com 40 mil reais em média investidos nesse fundo. Mas os demais, às vezes, ficam numa faixa aí de 8, né, até 14 mil reais, né? A maior parte deles cai dentro dessa faixa. Então, é o investimento médio aí dos cotistas, né, de fundos imobiliários. E aqui eu tenho uma visão do último rendimento, né, em comparação com o percentual anualizado, né? Então a gente tem aqui alguns casos em que esse percentual é mais alto, ou seja, ele melhorou a distribuição, e alguns casos que o percentual é menor, possivelmente a gente tem algum valor não recorrente ali, né, que foi pago no último ano, né? Por isso levou o dividend yield de 12 meses para cima. Então, uma visão interessante também, né, para você poder comparar aí os fundos imobiliários. Espero que o vídeo tenha ajudado vocês nesse estudo, né? Procura aí de fundos imobiliários para investir. Se você não é inscrito, fique à vontade para se inscrever. E se não é membro, também seja membro. Você ajuda esse tipo de trabalho e recebe antecipadamente ali no momento que é carregado os vídeos do canal.